América Central, 2 países terão eleições presidenciais neste domingo. Quem dá as informações é a nossa correspondente Leandra Felipe. Na Costa Rica, a surpresa eleitoral é o candidato da esquerda, José Maria Vidalta. Aos 37 anos, o advogado e ambientalista trouxe para a campanha os temas da corrupção e da justiça social. Porque nos indigna, nos ofende. Ele diz que fica indignado por ainda existirem mais de 300 mil costarriquenhos que não comem 3 vezes ao dia. O discurso encontra simpatizantes. A corrupção que está vivendo este país. A corrupção que este país está vivendo é descomunal. Já não podemos viver assim, diz este eleitor. Com o apoio da presidenta Laura Chinchilla, o candidato Johnny Arraia tenta manter o eleitorado. É um país que tem coisas que han marcado uma grande diferença. Segundo ele, a Costa Rica é um país que tem feito a diferença e que certamente há erros para corrigir, mas sem fazer experimentos, porque o país não quer extremismo, nem da esquerda e nem da direita. Além da Costa Rica, El Salvador também terá eleições presidenciais no domingo. Lá, quem está no poder é a Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional, a FMLN, de esquerda. Para manter-se no governo, ela enfrenta a Arena, a direita salvadorenha. A FMLN foi guerrilha antes de ser partido político. Nos anos 80, El Salvador sofreu uma guerra civil que matou mais de 75 mil pessoas. Houve um acordo de paz em 1992. A frente chegou ao governo em 2009. Agora, no encerramento da campanha, o candidato e atual vice-presidente do país, Sánchez Serén, mobilizou eleitores. Esse povo tem claro o caminho. Vamos em frente, porque este povo sabe o caminho. A imensa maioria vai votar na FMLN, afirmou. Na campanha da Aliança Republicana Nacionalista, a Arena, o candidato é Norman Quijano, atual prefeito da capital do país, São Salvador. Quijano mostrou denúncias que ligariam o candidato do governo a gangues criminosas e questionou a situação social do país. Aumentamos os índices de corrupção e desemprego. A corrupção e o desemprego aumentaram e somos a nação de menor crescimento da América Latina, afirmou. E eu converso com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Vamos começar falando da Costa Rica. O país sempre foi considerado um dos de menor desigualdade social na América Latina. Agora a oposição fala em pobreza. O que é que está acontecendo lá? De fato, Costa Rica, Uruguai e Chile eram considerados as Suíças da América Latina, pela estabilidade política e pela menor desigualdade social. O Chile, com o Pinochet, já caiu fora da lista, o Uruguai continua, e a Costa Rica teve, no governo anterior à da Chinchilla, Laura Chinchilla, do Oscar Arias, que recebeu até prêmio Nobel pela intermediação do conflito centro-americano há tempos atrás, aderiu ao Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos. O governo queria aderir, a oposição obrigou uma consulta, a consulta levou a uma resolução de 51% a 49%, país dividido, mas ele aderiu. E o Tratado de Livre Comércio, o neoliberalismo, leva a maior desigualdade, que é aquela situação que a oposição está denunciando e que pode levar, eventualmente, a um segundo turno na eleição costarricense. Agora vamos falar de El Salvador. Depois de muito tempo de governos de direita, a FMLN ganhou a última eleição. Ela tem condição, a FMLN, tem condição de ganhar as eleições para presidente agora? Ela sempre concorreu com um candidato próprio, ligado ao movimento guerrilheiro anterior. Ela ganhou quando conseguiu um jornalista que não é da frente, Maurício Funes, construiu um movimento chamado Amigos de Maurício, que engrossaram o apoio da frente Farabundo Martí. Essa vez o candidato é um ex-comandante guerrilheiro que, pela primeira vez, a frente Farabundo Martí poderia ganhar diretamente. Agora a Arena é muito forte, tanto assim que a Farabundo Martí dirigia a capital do país e perdeu essas eleições. O candidato é exatamente o prefeito atual da capital. É uma eleição que, se Farabundo Martí ganhar, tem mais chance de ganhar no primeiro turno. No segundo turno, há um outro partido que levaria mais votos para o candidato da direita do que para a frente. Então, se não houver vitória no primeiro turno, é a acirradíssima eleição em 6 de abril. No primeiro turno, favorito para ganhar Farabundo Martí.
De onde vêm essas acusações de que o candidato do governo, feitas pela oposição, de que o candidato do governo tem ligações com gangues? E qual o peso dessas acusações nesse processo eleitoral? Toda a região centro-americana está devastada pelo narcotráfico. As drogas que saem da América do Sul e chegam aos Estados Unidos via México passam por ali. Então, é um problema gravíssimo, talvez o problema mais grave. Em El Salvador é uma situação particular. Houve uma negociação entre as gangues, uma parte da violência é acerto de contas entre as gangues. O governo facilitou a comunicação entre elas e dos que estão presos com os que estão fora, ajudado pela igreja. E esse acordo acabou levando a que a violência diminuísse pela metade. Se vê que uma parte da violência importante é acerto de contas entre as gangues. Elas perceberam que perdiam. Então, diminuiu. Agora, a acusação é que o governo teria favorecido ou, de alguma maneira, sido conivente com o acordo entre as gangues. Mas acabou sendo efetivo e diminuiu pela metade a violência em Salvador. E, Emir, historicamente, os Estados Unidos sempre acompanharam muito de perto, quando não interviram diretamente em processos eleitorais, na vida política desses países do Caribe todo, da América Central, da América do Sul, enfim, onde podem, eles sempre interviram. Neste momento, em El Salvador e Costa Rica, como é que os Estados Unidos têm se comportado? Bom, os Estados Unidos ou intervinham ou tinham a intermediação do México para, de alguma maneira, se interferir politicamente na região. Os Estados Unidos estão apoiando os candidatos da direita, muito claramente, mas não há condições de intervenção já há muito tempo na região. Há países mais conservadores, como o Panamá e a Costa Rica, países mais devastados pela violência, que não conseguiram fazer espécie de comissão da verdade, como a Guatemala. No caso de Salvador, Nicarágua, são os países que têm posições relativamente independentes em relação aos Estados Unidos, mas dependem economicamente do mercado norte-americano. Então, há uma situação contraditória, mas não há perspectiva de intervenção direta dos Estados Unidos na região agora. Emir Sader, muito obrigado, uma boa noite.